Oi, turma. Agora a correção da questão número 2 de modelagem de problemas, tá? Da mesma forma como eu fiz na questão 1, então eu vou lendo os recortes do enunciado do exercício conforme eu for resolvendo as etapas dele, tá? Então, a primeira etapa é encontrar quais são as variáveis do nosso problema. Bom, o exercício diz assim: uma fábrica produz dois artigos A e B, que devem passar por duas máquinas diferentes, a máquina 1 e a máquina 2. Então, ele já diz ali quais são as variáveis, os produtos A e B. Então, as variáveis do problema são a quantidade do artigo do produto A, que iremos chamar de X1, e a quantidade do produto artigo B, que iremos chamar de X2. Essas, portanto, então, são as variáveis do problema. A quantidade de produto A e a quantidade de produto B que essa fábrica produz. Bom, o próximo passo é encontrarmos qual é a função objetivo. O exercício diz assim para nós: o lucro líquido do produto A é de R$ 60 por unidade e o do produto B é de R$ 70 por unidade, certo? E aí, no final do exercício, diz assim, que nós devemos formular esse modelo matemático de modo a determinar a quantidade a ser produzida do produto A e B, a fim de se ter um lucro máximo. Então, essas informações que estão pintadinhas em vermelho são as informações que vão formular a nossa função objetivo. Então, o lucro de A é de R$ 60, o de B é de 70 por unidade. E nós queremos obter o lucro máximo com a solução desse problema. Portanto, função objetivo, maximizar 60x1 mais 70x2. Quem é 60x1? É o lucro, 60 é o lucro por unidade de x1. X1 é a unidade, como estamos nominando o produto A. Então, cada x1 tem um lucro de R$ 60. 60 vezes x1 vai ser o lucro total do produto A. Mas quem é 70x2? 70 é o lucro por unidade do produto B, que estamos chamando de x2. Então, 70 vezes as unidades do produto x2. A soma dessas duas quantidades de lucro, desses dois lucros, é o que nós queremos maximizar, obter o lucro máximo possível na empresa, sabendo que o x1 tem um lucro de R$ 60 cada unidade e o X2, R$ 70 cada unidade. Tudo bem? Próximo passo, iremos encontrar as restrições. Nesse exercício, eu percebi que alguns tiveram um pouco mais de dificuldade. Então, vou fazer em partes também, tá? Então, vamos lá. Diz para nós no exercício que a máquina 1, M1, tem 12 horas disponíveis de produção. Então, ela produz no máximo 12 horas. Sabendo que o produto A usa 2 horas dessa máquina e o produto B usa 3 horas dessa máquina. Então, para produzir cada unidade do produto A, precisa de 2 horas da máquina 1. E para produzir cada unidade do produto B, precisa de 3 horas da máquina 1, sabendo que ela tem no máximo disponível 12 horas. Então, a restrição fica assim: 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. Quem é 2x1? 2x1, 2 é a quantidade de horas que o produto 1x1, que o produto A, usa dessa máquina. Então, 2 vezes x1 é o tempo que o produto A usa da máquina 1. Quem é 3x2? 3 é a quantidade de horas que o produto B usa da máquina 1. E x2 é como estamos chamando o produto B. Então, 3x2 são 3 horas que são usadas da máquina 1 para produzir o produto B. E 12 é o máximo de horas que essa máquina tem disponível. Então, a soma da produção de x1 e da produção de x2 na máquina 1 tem que ser menor ou igual a 12.
sabendo que para cada unidade do X1 usa 2 horas dessa máquina e para cada unidade do X2 usa 3 horas dessa máquina. A soma dessas duas produções, desses dois tempos, tem que ser menor ou igual a 12, porque 12 é o tempo máximo que essa máquina tem disponível para produção. Tudo bem? Então, fizemos por máquina essa restrição, tá? Aí vem a segunda máquina, a máquina 2. A máquina 2, ela tem 5 horas disponíveis no máximo para produzir. O produto A usa da máquina 2 2 horas e o produto B usa 1 hora. Então, vamos lá. 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 5. Quem é 2x1? Quantidade de horas que o produto A usa da máquina 2. 2 horas, x1 é o produto A. Quem é 1x2? 1x2 é 1 hora que o produto B usa da máquina 2. E o 5? O tempo máximo de horas que essa máquina tem disponível para produção. A soma de 2x1 mais 1x2 tem que ser menor ou igual a 5. Tudo bem? E a última restrição, que é a restrição lógica, é que a quantidade produzida de x1 e de x2 tem que ser maior do que zero ou igual a zero, porque senão nós não obtemos o lucro que desejamos alcançar. Tudo bem? Então, essa foi a solução da questão número 2. Vejam que eu fui lendo o enunciado do exercício e fui montando esses dados para chegar à restrição. É muito importante vocês fazerem isso, interpretar o texto e ir anotando as informações que ele oferece. Assim fica mais fácil encontrar as restrições. Tudo bem?